No final de 2022, a editora Aleph, casa editorial respeitada dentro da ficção científica, anunciou o reposicionamento da marca para levar o gênero para além do público geek. Na esteira da novidade, a Aleph também contratou o Luara França, que assumiu o posto de publisher da editora. E ela chega com a missão de levar a Aleph para esse novo caminho, ampliando seu catálogo, incluindo novas vozes e referências da ficção especulativa. Na conversa dessa semana, falamos sobre como a ficção científica nunca foi só sobre viagens espaciais, robôs e etc., mas também sobre as grandes questões tratadas nas obras do gênero. Luara conta também como foi começar no mercado editorial, sendo uma historiadora de formação. Ela divide dicas, fala sobre as portas de entrada para esse mercado e comenta sobre os desafios enfrentados por muitos profissionais do setor, como, por exemplo, a vida de freelancer. No bate-papo, França fala ainda sobre a decisão de sair de uma das maiores editoras do país, a Companhia das Letras, para se dedicar a uma casa menor e mais nichada, e sobre as alegrias e perrengues na vida de uma editora. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda. Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 258 do podcast do Publish News, do dia 22 de fevereiro de 2023, gravado no dia 13. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Karina Lourenço. E a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Luara França. A gente já estava aqui batendo um super papo com a Luara, que sempre tive o prazer de conhecer ela faz um bom tempo já, né, Luara? Tem bastante tempo. Mas eu queria começar pelo começo, né? Óbvio que a gente deu aquela stalkeada, assim, e viu um pouco do seu LinkedIn, né? E, tipo, a sua formação, inclusive acadêmica, não é muito de editoração ou nada parecido, né? Mas acho que é legal para as outras pessoas conhecerem também, porque hoje em dia, né, a gente vai... Você virou publisher da Aleph, e por isso você está aqui, né? Então Sim. acho que um pouco disso tudo. Mas me conta, como que foi... Onde você começou a trabalhar no mercado editorial e como que você chegou onde você está? Tá. Fácil, né? Vai facinho, de leve, assim. Uma pergunta super tranquila. Não, mas é porque tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é a quantidade de historiador no mercado editorial. Eu não consegui explicar, eu não sei qual é a lógica, assim. Mas uma vez eu fiz a conta na companhia de, sei lá, 10 editores, 6 tinham formação em história. Então eu fiquei, gente, qual é a coisa? Tinha mais historiador que jornalista no editorial da companhia. Então, assim, realmente tem muito historiador que vai para editoração. Eu não sei se é a questão de... Porque em história você aprende muito ler um texto e entender aquilo e encaixar ele em algum lugar. Né? Você vê aquela fonte e você encaixa ela em algum lugar. Eu não sei se isso ajuda na formação do editor, mas é uma curiosidade que eu sempre tive, assim, de entender melhor a ligação. Mas, enfim, eu sou formada em História, como muitos editores. E eu fiz mestrado em História também, eu dei aula por muitos anos, e eu fui para o mercado editorial meio que por acaso. Eu estava fazendo a minha segunda graduação em letras, eu fui fazer letras português-alemão, e uma conhecida minha estava trabalhando numa editora de psicologia e falou: Ah, Luara, a gente está precisando de gente lá, você não quer fazer um freela pra gente? Falei: Tá bom. E lá eu comecei. E daí eu fiquei um tempo nessa editora e daí fui para Alfaguara, que foi onde eu comecei a minha carreira um pouco mais nessa ficção geral, assim. Porque na editora de psicologia a gente fazia 2 livros por ano de psicologia, mas a gente editava uma revista. Então tinha mais esse caráter acadêmico mesmo, né? Foi uma coisa de transição.
Então essa revista tinha textos de advogados e psicólogos sobre infância. Então, eu falo que eu comecei a editar texto já no nível hard, porque editar texto de advogado é muito difícil. Então, foi aí que eu comecei. E daí fui para Alfaguara para fazer ficção geral mesmo. E daí eu comecei como estagiária lá, como eu estava na minha segunda graduação, eu podia, comecei como estagiária e lá fiquei. Fiquei 10 anos, né? Alfaguara depois companhia, e agora vim para a Aleph. Mas isso de como comecei no mercado editorial é muito engraçado, porque muita gente pergunta: como que eu faço para começar no mercado? Como que eu faço para entrar? E eu falo, gente, é muito complicado, porque você tem jeitos muito peculiares, assim, não é uma formação como de outras empresas. Então, ou você pode entrar como estágio, que eu falo que sempre é o melhor dos mundos, que daí você já entra aprendendo, conhecendo as pessoas e tal, ou como freela. Não tem muito jeito. Eu acho que são as duas portinhas do mercado editorial. Além disso, é muito difícil você pegar uma pessoa que não tem nenhuma relação com o texto e colocá-la lá dentro, sabe? É um mercado muito específico. E eu entrei pela portinha do estágio também, se for comparar. Não sei, aqui o Fábio e Kali, como é que foi de vocês? Entraram também? Eu sou formada na área, eu sou Ah, produtora também. editorial, então eu já comecei estudando isso. Mas daí, como você entrou no mercado? Então, eu entrei freelando, eu entrei de cabeça, porque eu estava estudando, então, como eu estava estudando, eu precisava bater a cabeça e entrar de algum jeito, porque até eu conseguir um estágio demorou, tá? E eu estagiei na companhia também, lá, Ah, que legal. No editorial? na produção, com a Fabi. Boa, boa, boa. E Fábio, você também não sei como entrou no mercado. Então, eu. Primeiro, é uma história longa, mas vai ser menor. É assim, tipo, eu tava prestando uma outra coisa, e aí eu vi no manual quando existia um negócio de papel, de manual da FUVEST, e aí eu vi, e aí o que eu queria na época era muito concorrido, eu falei, vou tentar esse. Aí eu fiz e entrei em editoração, entendeu? Então foi completamente estranho. Eu, eu achei estranha a faculdade de editoração porque eu não conhecia, não sabia o que era. E aí, depois de um tempo, voltei para o mercado, de certa forma. Primeiro trabalho era freela, porque eu fui ser vendedor na Bienal do Livro, dentro da companhia. E aí, de lá dentro, eu comecei a fazer freela, entrei e fui embora. Mas é como É você falou. muito difícil. Ou é freela ou é estágio. Porque é isso, é muito específico, sabe? Você tem que. Mesmo, sei lá, eu vou fazer marketing, mas é um marketing que é uma coisa esquisita, que tem um tatatã. Eu vou fazer vendas, mas é um vendas que tem uma outra. É porque cada produto, né, que a gente tem, cada SKU que a gente tem, é muito diferente do outro. Uhum, Então, sim. assim, nenhuma outra empresa tem uma coisa assim, eu acho. É interessante você falar de SKU porque, tipo, uma editoria como a companhia lançava, sei lá, 30 livros por mês dentro do grupo, algo parecido, né? E, tipo, e não é que você faz um sabonete de sabores diferentes, sabores, não, sei lá, aromas diferentes, né? Tipo, Uhum. são assuntos muito diferentes que o seu colega, você estava lançando um clássico, sei lá, tipo Frankenstein, e a outra pessoa estava lançando um livro de desenvolvimento pessoal, que são públicos Sim. completamente diferentes, né? É muito doido, porque é isso. E mesmo se você falar, vou trabalhar só com ficção, cara, você vai ter que estudar coisas absolutamente diferentes. Que você vai fazer uma ficção que trabalha com inteligência artificial e uma ficção que fala da França do século XIX, entendeu? E Uhum. vamos lá. Então, isso é muito, eu acho que é muito particular do livro. Porque é desse produto livro. Sei lá, talvez em música tenha uma coisa parecida, porque daí cada música realmente é diferente da outra, mas eu não conheço, eu não tenho nenhum conhecimento de produção de música. Mas eu fico pensando como é uma indústria muito, muito particular, assim. Eu acho que é interessante também um outro aspecto, né? Porque aí a gente está falando também da sua parte mais de texto, né? Colocar a mão no texto, né? E agora você também foi para a Aleph como publisher, não é isso? Que é uma Isso. função. Explica um pouco mais dessa função e eu acho que também que não é só você trabalhar com texto, você tem que ter uma visão do mundo quase, né? Sim, porque eu comecei, né? Eu disse que eu comecei como estagiária, depois eu fui assistente editorial, depois eu virei editora. Então, em todas essas etapas, eu sempre mexi bastante com o livro. Então, com o texto. Então, por exemplo, como estagiária, você
pega a anotação que outra pessoa fez e passa para o Word. Ou você pega a emenda que não sei quem fez. Então você vai aprendendo também vendo como os outros estão mexendo. Quando você é assistente, você já pode mexer um pouco mais no texto. Por mais que outra pessoa vai ver depois, né? Para você não fazer nenhuma cagada, você já pode efetivamente mexer e dar sugestões. Quando você é editor, aí você vai e mete a mão no texto mesmo, você. Então, você está sempre mexendo com aquele original do livro. E agora, como publisher, eu vou ver muito mais a outra parte, assim, né? Claro que eu ainda vou acabar fazendo alguma coisa com texto, porque a Aleph é uma editora muito menor do que a companhia, né? Enquanto a companhia faz 30, 50 livros por mês, a gente vai fazer dois, três, então é outra coisa. Mas tem essa questão de você entender, eu acho que é uma visão mais ampla. Eu tenho que ver não só se o texto está bom, mas se o texto está bom, se o marketing está funcionando, se ele está na livraria, se o comercial precisa de alguma coisa, se os agentes estão satisfeitos, o que eu vou lançar daqui a 2 anos, se eu preciso comprar alguma coisa, se o catálogo está completo. Então, eu acho que é mais essa visão quase que de catálogo, né? Dessa coisa ampla, mais do que o próximo livro que eu vou fazer. É claro que, como editor, você sempre está fazendo isso também. Você está pensando no livro que você quer comprar e se ele é legal, se ele vai vender, mas você dificilmente tem essa visão de, eu tenho X reais, como que eu vou investir isso nos lançamentos? Você tá querendo o seu, né? Você vai falar, não, eu quero esse livro é legal. Daí você vai lá no seu publisher e fica, por favor, me deixa comprar, ele é maneiro, vai vender. Mas essa visão geral acaba ficando meio que com o publisher. Isso de acompanhar o marketing também é uma coisa que os editores acabam fazendo, mas sempre só dos seus livros, né? Eu acompanhava o marketing dos meus livros. Agora eu tenho que ver o que todo mundo está fazendo, se a coisa está funcionando. É uma visão um pouco mais geral, assim, do processo do livro mesmo. E tem mais comunicação com as outras áreas, eu acho, com o comercial, com o próprio marketing, que eu já falei. Você acaba tendo isso mais próximo. E você entra na Aleph no momento que, no final do ano passado, eles anunciaram o reposicionamento da marca, né? E avisaram que querem levar a ficção científica para além do público geek. Então, como que vocês estão lidando com esse reposicionamento? Como rever o catálogo? Como ampliar isso? E você comentou, né, de levar, você tem que ficar de olho em todas as áreas agora, porque é muito mais abrangente. Mas como é que está esse processo de expandir o catálogo da Aleph e levar para novos públicos? Eu acho que eu sempre fui muito fã de ficção científica, meu namoro com a Aleph é muito antigo. Ficção científica foi o gênero que eu mais li há alguns anos, assim, eu gosto muito mesmo. E então agora eu acho que a ideia é a gente mostrar para as pessoas que dá para você ler ficção científica sem você ser um fã hardcore de ficção científica. A gente tem, eu olhei para o Fábio agora, até lembrei, tem um autor que a gente gosta muito, que é o Murakami. Ele tem livros que têm elementos de ficção científica e fantasia, sabe? E tá tudo bem, e ele é super literário. Então, eu acho que a intenção é mostrar um pouco que existem formas de você ler aquele livro, como você lê um romance qualquer, assim, como você lê um outro tipo de livro, como você lê a ficção literária, como você lê a ficção comercial. Eu acho que isso é legal da ficção científica. E a gente tem uma ideia, assim, de ficção científica como algo muito difícil, né? Que está muito ligada a números e a engenharia e a construção de naves. E eu adoro, tá, gente? Essa ficção científica hard, eu amo de paixão. Não tô falando mal dela. Tem um livro que a gente lançou pela Suma de Letras, pela Suma, que chama O Problema dos Três Corpos, que eu amo do fundo do meu coração, e é um chinês engenheiro escrevendo, assim, é super difícil, mas eu amo. Mas não precisa ser só isso, sabe? Eu acho que existem outras formas de você fazer ficção científica que são muito mais leves. A gente tem uma autora como a Ursula Le Guin, por exemplo, que ela vai discutir gênero na ficção científica. A gente tem um livro que faz super sucesso na Aleph, que é o Flores para Algernon. Você está falando sobre problemas de desenvolvimento cognitivo dentro da ficção científica, sabe? Ela só adiciona um elemento mais interessante para a gente trabalhar. E a gente vê uma onda muito, muito nítida na ficção literária, por exemplo, de se aproximar de temas de ficção científica para tratar do futuro. Porque é muito difícil, a gente está num momento em que é muito difícil se pensar o futuro sem esse elemento.
o realismo, não vou falar que ele se esgotou, mas é muito difícil você usar só ele para falar do futuro. As mudanças são muito rápidas, a gente tem pouca certeza sobre o que vai acontecer amanhã. Então, a gente vê realmente autores super literários, como aquela Emily St. John Mandel, que é do Estação 11, que saiu pela Intrínseca, e ela escreveu outros dois livros, o Sea of Tranquility, que ainda não saiu no Brasil, que é super um livro de ficção científica, viagem no tempo, sabe? Mas ela está trabalhando com estilos mais próximos da ficção literária. Então, acho que a gente tem abertura para quem está acostumado a ler um outro tipo de ficção, chegar na ficção científica. Então, acho que isso é muito importante para o selo Aleph, né? E, mas a Aleph, como editora, ela tem um outro selo, que é o selo Goya, que é o nosso selo de não ficção. Então, a gente também está tentando ampliar esse selo, que é um selo que fala muito sobre espiritualidade, nova ciência, autoconhecimento. Então, acho que esse também é um desafio legal para Aleph enquanto grupo editorial, né, com dois selos. Então, você trabalhar com duas coisas super diferentes. Então, você tem o público da ficção científica, que a gente, né, vai tentar ampliar e conversar com ele de uma outra forma, mas a gente tem também o nosso público de não ficção, que a gente também vai tentar atingir de um outro jeito. Então, acho que é um desafio super legal, sabe? Você trabalhar com duas coisas super diferentes. Eu tô animada. Só uma opinião minha também, é que assim, eu acho que, por exemplo, essa coisa de heróis, Marvel, DC, também tem um elemento também desse, não é, mais especulativo também, e um filme que eu mais gostei, que é do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é isso? Eu É, sempre falando. Tipo, tem multiverso, tem outras coisas também, exato! então acho que é um pouco isso, né? Exato! As pessoas estão. Cada vez mais a ficção consumida amplamente está se aproximando de temas da ficção científica. Então, eu acho que a gente pode expandir o nosso número de leitores muito por isso, porque os nossos filmes já estão um pouco mais, né, com essa questão, as nossas séries, a gente tem, sei lá, Black Mirror, a gente tem Periféricos, a gente tem várias séries, aquele dos robôs, Westworld. Então, assim, a Westworld. gente tem várias coisas que estão tocando nessa ideia de futuro. Então, por isso que eu acho que a ficção científica tem muito, muito lugar para se expandir. Esse posicionamento, talvez, eu tô sendo um velho falando, tá? Mas é tipo, deixando de ser também, acho que é simbólico talvez você esteja, para mim, pelo menos, você assumindo o Aleph e sendo uma mulher, do que também porque a ficção científica podia ser uma coisa muito nerd, muito masculina, de um público, sabe, muito restrito. Essa também é a ideia, talvez? Com certeza, tem uma coisa de diversidade na ficção científica que ficou um pouco esquecida por muito tempo também, porque livros diversos estavam sendo produzidos por autores diversos, mas o que fazia sucesso era aquela coisa mais de um homem branco dos Estados Unidos. É claro que isso continua, a gente tem ótimas obras disso. Um dos meus autores favoritos da vida é o Philip K. Dick, e ele se enquadra em absolutamente todas essas questões. Ele é homem, branco, hétero dos Estados Unidos. Mas eu amo, ele escreve ficção científica como ninguém. Então eu acho que a ideia é manter isso, mas também trazer novas vozes, sabe? Trazer uma questão que tá tratando de problemas mais do nosso momento. Questões de identidade, mais livros escritos por mulheres. E eu acho que tudo isso vai se integrar muito naturalmente no catálogo da Aleph, porque a ficção científica ela dá isso pra gente, ela dá essa possibilidade de bandeja, assim, você pode escrever sobre o que você quiser, com a perspectiva da ficção científica, sabe? Então, acho que isso é da ficção especulativa, acho que é melhor até do que falar só de ficção científica, porque daí a gente inclui temas um pouco menos científicos. Então, acho que isso é muito legal. A gente vai conseguir fazer isso muito na Aleph. Eu ia comentar exatamente o que o Fábio disse, assim, que a ficção científica ela é majoritariamente masculina, né? Existe esse tabu por trás da ficção, né? Então, ver você assumindo, sendo uma mulher, trazendo mudanças para um selo, destaque nesse gênero, é muito interessante. Era isso, foi a mesma coisa que o Fábio falou.
E é muito legal porque a gente sempre teve autores muito diversos escrevendo ficção científica. A gente vai lançar agora em março uma coletânea de contos que chama Irmãs da Revolução. E são contos de ficção científica, de ficção especulativa feminista, escritos por mulheres. E assim, você tem mulheres de todos os períodos históricos, sabe? E de todos os lugares também escrevendo ficção científica. Então, por mais que seja uma coisa muito focada em países que tiveram essa corrida espacial muito forte, né? Estados Unidos, União Soviética, tem alguma coisa na China também. Então, por mais que isso seja mais forte nesses países, e a gente entende historicamente o porquê disso, você tem outros países também fazendo esse tipo de ficção científica. Então, é muito de ficção especulativa, desculpa, gente. Eu também tô ficando velha e eu não consigo mudar o jeito de falar as coisas, sabe? É difícil mudar a chave. Mas a gente tem isso, a gente vê isso nessa programação nova da Aleph, sabe? Falando em programação, você tinha comentado agora há pouco do Irmãs da Revolução, e eu lembro que quando vocês anunciaram essa reformulação da Aleph, também adiantaram, acho que o Língua Nativa, se eu não me engano. O que mais que está no prelo da editora? A gente tem muita coisa legal que a gente ainda não pode falar agora, mas a gente tem o Língua Nativa, que a gente já falou, o Irmãs da Revolução, e a gente tem o Nova, do Samuel Delany, que é também um super clássico do gênero e que não estava traduzido no Brasil ainda, se eu não me engano. Talvez tivesse uma edição antiga, mas eu acho que não. E a gente fez uma tradução super legal, é um livro incrível. Então a gente já tem aí um autor que é super, assim, ele é canônico mesmo. Não tem como você gostar de ficção científica sem passar por ele. E que não tinha saído no Brasil ainda. Então são coisas super, super legais que é possível fazer dentro desse viés, de trazer autores mais diversos, de trazer obras que têm esse interesse um pouco mais social, e a gente ainda conseguir encontrar clássicos. Agora, também, como a gente está também, obviamente, no podcast do Publish News, para falar um pouco de relação de mercado, né? Quando você está falando, assim, tipo, de alcançar outros públicos, existe também uma preocupação comercial, é isso? Tipo, furar bolhas e, tipo, levar a ficção científica para o mainstream, é um pouco isso também? E como Com certeza. fazer isso? Com certeza, essa é uma preocupação nossa, assim, muito, muito grande, porque a gente acredita muito no potencial que a ficção científica tem. E a gente acredita muito também no potencial do nosso catálogo. A gente tem autores muito bons, muito fortes, com narrativas muito bem feitas, muito bem construídas. Então, não tem por que a gente ficar só no nicho. É claro que é super legal, a gente tem uma comunidade de fãs incrível, a gente tem um canal no Telegram, que é uma delícia ficar vendo agora que a gente está fazendo um clube do livro, né, do Alan Moore. É super gostoso, os comentários dele são ótimos. Isso não precisa acabar, mas a gente acha que a gente pode ter um leitor ocasional, que não seja esse leitor que vai ler todos os livros da Aleph, mas ele vai encontrar um livro que tem um tema que ele gosta, assim. Eu não consigo pensar uma pessoa chegar para mim e falar, Luara, eu quero ler um livro sobre X coisa, e eu não encontrar isso no catálogo da Aleph, sabe? Eu acho que é possível você encontrar isso, ainda mais se a gente contar com esse ano de 2023, você vai conseguir encontrar alguma coisa que você goste de ler. E ela vai te trazer uma coisa diferente, que é esse elemento da ficção especulativa. Ah, você perguntou como fazer isso, né? Estamos trabalhando, estamos indo para pensar isso. Tem 3 semanas que eu cheguei, gente. Tá um pouco difícil de falar como a gente vai fazer, mas a gente tá estudando. A gente vai chegar lá. Só porque a gente falou muita coisa de bastidor aqui, além da Aleph, né? E aí você chegou a 3 semanas, e aí eu queria saber esse bastidorzinho da Aleph. Como é que tá sendo construir essa nova equipe? Como que tá essas 3 últimas semanas? Eu tô adorando, assim, as pessoas são ótimas. É muito diferente de você entrar numa empresa que tem uma equipe de 14 pessoas e saindo da companhia que tem, acho que 350 funcionários, alguma coisa assim. Então, tem coisas que são muito, muito diferentes. É curioso de ver, assim. Mas eu tô achando muito legal. É claro que a companhia tem essa estrutura enorme e é muito legal, você consegue fazer várias coisas por conta dessa estrutura, exatamente. Você tem acesso a mais coisas, você tem todo um time especializado, né, em cada coisa e tal, isso é super legal. Mas numa editora super pequena como é a Aleph, você acaba aprendendo muitas coisas. Agora eu tô vendo coisas de financeiro, por exemplo, que eu nunca olhei na companhia, eu nunca
nunca via uma planilha daquela. E daí eu sento do lado da moça do financeiro e falo, Helena, por favor, você pode me ajudar a entender isso aqui? E daí ela vai e me explica. Então, isso é muito legal também, de conhecer essa parte, é, conhecer uma parte mais ampla, né, do fazer do livro. Laura, e aí acho que tem outro ponto também, que aí é mais por te seguir, né? Tipo, né? Por amizade, mas assim, eu sei que você tem uma afinidade primeiro com línguas, né? Primeiro que você jogou um aí que, né, fez um mestrado em alemão, era isso? Não, eu fiz a segunda graduação em português e alemão, mas eu não terminei, porque eu não gosto de alemão, eu parei no meio, eu desisti. Por que será? A língua é tão fácil, né? Simples, mas tudo Delícia de falar, assim, super gostoso. super natural. Mas se eu não me engano, você tem uma afinidade com a cultura asiática, né? Então, e aí também eu vi uma notícia que é bem bacana que você vai fazer um fellowship na Coreia, é isso? Vou fazer a fellowship da Coreia em junho, eu tô super animada. Eu tô aprendendo coreano, tem 2 anos, mas ainda não consigo nem pedir táxi. A gente vai com calma e a gente chega lá. Mas tem 2 anos, eu gosto muito. Eu fiz 1 ano de japonês e daí depois eu passei para o coreano, que eu gostei mais. Mas eu gosto muito disso, né? Eu tentei mandarim também, mas é muito difícil, gente. É muito difícil. Então, eu vou ficar com o Japonês é coreano muito mais difícil. do que mandarim, você acha? Nossa, com certeza. Justo, justo. Eu achei japonês muito difícil. Eu achei Os realmente caras têm japonês três muito difícil. alfabetos, eles têm três alfabetos. Ah, não, 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 não. Essa não, essa não. O alfabeto do mandarim, né, que são os caracteres, é muito mais difícil. Não, tem essa não. Os alfabetos japoneses são tranquilos. É uma coisa que acontece no coreano também. Como é alfabético, né, é muito mais simples de você começar a ler. E como é uma coisa que eu gosto muito, eu achei que com o japonês eu ia demorar demais para começar a ler alguma coisa. No coreano eu consigo entender palavras, eu olho alguma coisa tipo, ah, tá, isso aqui é isso aqui. No japonês eu ia demorar muito mais para fazer isso. Mas enfim, eu sempre tive essa afinidade, eu gosto muito, eu sempre consumi muita literatura de países asiáticos. E quando eu entrei na Alfaguara, eu acabei ficando com alguns autores, entre eles o Murakami. E daí, quando eu fui para a companhia, meio que eu herdei, né? Tudo que era japonês passavam para Luara. Assim, peças japonês passa para Luara. Se é gay ou japonês, era a Luara que fazia, entendeu? Tem essas duas vertentes. Pode passar que a Luara faz. E daí, agora, com essa popularização, né, da cultura coreana, eu acabei procurando mais livros coreanos também para a companhia. Então, isso foi bem legal, foi uma coisa que eu estava fazendo nos últimos 2 anos que era bem bacana, procurando esses novos nomes. Eu até contratei algumas coisas que vão sair esse ano, que são bem, bem legais. E daí, nisso, eu me inscrevi nessa fellowship, que eu estava muito animada, falam que a feira de Seul é ótima, e eu queria mesmo conhecer gente do mercado, ver o que eles estão fazendo lá. E a Coreia tem uma cena de ficção científica muito legal. Muito, muito, muito legal. E é engraçado porque foge um pouco daquilo que eu falei dos países que participaram ativamente da corrida espacial, mas faz todo sentido. Um, porque está muito próximo da Rússia fisicamente, e dois, porque tem uma influência americana muito forte. Então, você para pensar, cara, faz todo sentido a ficção científica ali ser uma questão. Eu li muita coisa de ficção científica coreana, incrível. Então, eu achei que valia muito a pena agora na Aleph e estou muito animada para conhecer, ver o que eles estão fazendo, o que dá para a gente fazer aqui, porque eu acho que tem uma conversa muito, muito legal. Só uma coisa, mas acho que é a terceira fellowship que você consegue ir, não é isso? É É, Paris, Londres não, e agora. Paris é Istambul e Ah, agora Istambul, isso. Seul. E É a primeira que eu fui. Ah, como pode que você falar. conseguiu, assim, porque acho que também é uma dúvida das pessoas que todo mundo tem vontade também, né? Tipo, como que você faz para conseguir? E que nessas duas experiências, que você, que é o mais legal que você aprendeu? É, Fellowship, você tem que se inscrever. É, o que você tem que fazer é se inscrever e se inscrever direito. E você vai ouvir não e tá tudo bem. A de Paris, eu tentei 3 anos até conseguir. Então, assim, é isso. Você se inscreve, daí você recebe um não, daí você melhora o seu currículo, daí você escreve de novo, daí você recebe outro não, você melhora o seu currículo, você escreve de novo. É assim. E, e sempre ser muito atento aos prazos, preencher tudo direitinho, né? Fazer com capricho.
tem que fazer também a inscrição com capricho, não é só fazer largado, porque as pessoas também fazem tudo largado. Não, tem que fazer bonitinho. A primeira que eu fui foi Istambul e foi muito legal, porque era um mercado que eu conhecia muito pouco. Na época eu estava na companhia e eu editava o Pamuk, então isso foi importante para eu conseguir a fellow lá. Tenho certeza que isso foi levado em consideração. Mas eu, por exemplo, eu conhecia pouquíssimo do mercado turco e eu descobri que o mercado deles é muito parecido com o brasileiro. Eles compram os mesmos livros que fazem sucesso aqui, fazem lá, em quantidade de vendas, é tudo muito, muito próximo. Tudo bem, é a mesma quantidade de vendas, sendo que a Turquia é um país muito menor que o Brasil, mas enfim, é muito parecido nisso. E é uma coisa que eu não saberia se eu não tivesse ido para lá. É, eu conversei muito com uma tradutora que me ajudou do turco e ela falou, não, vamos fazer isso, vamos conhecer esse livro, tal. Ela também foi muito, os tradutores também fazem muito essa ponte, sabe? De mostrar pra gente o que que é interessante e como a gente pode conseguir. Eu confio muito nos meus tradutores por isso. Mesmo do japonês, tem uma tradutora eu falo, ela é o amor da minha vida, que é a Rita Cole, e ela sempre me indica livros, ela fala, Luara, vai atrás disso, Luara, vê aquilo, olha esse documentário, e daí às vezes não tá traduzido ainda, ela fala, mas é mais ou menos isso que eles estão falando, sabe? Então, a gente conta muito com a ajuda dos tradutores nisso, muito mesmo. Então, é sempre bom você manter uma boa relação com os tradutores que vão te dar esse tipo de informação. As feiras mais concorridas, né, como Paris, Londres e Frankfurt, você tem que escrever várias vezes e ter bastante experiência, não tem muito segredo, assim. A Feira de Paris eu achei menos interessante que a de Istambul, eu tenho que assumir. Os franceses são muito fechados, né? O mercado deles é muito particular. O que acontece na França dificilmente se replica em outro país. Então, tem essa questão que é um pouco mais confusa ali. O que ajudou para a Feira de Paris era eu falar francês, eu avaliar livros em francês. Então, isso é uma coisa também que eles contam muito. Eu lembro que um dos anos que eu não fui selecionada, quem foi selecionada foi a Suelen, da Intrínseca, e ela tem o francês, assim, perfeito, maravilhoso, fala e lê com o pé nas costas. Então, eu conversei muito com ela também sobre isso. Então, você saber o idioma da feira para onde você está tentando também faz muita, muita diferença. E porque daí você pode ter as reuniões no idioma nativo, você pode ler os livros que eles estão publicando lá antes de serem traduzidos para o inglês. Enfim, tudo isso faz diferença. Mas feiras que falam idiomas que um menor número de pessoas falam, como é, dos Emirados Árabes lá, que eu esqueci agora, que a Fernanda Dias foi no ano passado, ou ano Sharjah. retrasado. Sharjah, eles acabam entendendo que você fala só inglês e tá tudo bem. Da Coreia também. Eu falei que eu estava estudando coreano num nível muito iniciante, que eu não conseguiria conversar, mas tudo bem, eles aceitaram. Mas se você já fala, assim, é meio caminho andado. Laura, tem uma pergunta, mas no sentido assim leigo mesmo. Eu tenho a impressão de que a ficção científica é muito um tabu, assim, que tem que ser algo futurista. Você citou Flores para Algernon e eu li recentemente esse livro, porque eu comprei na feira da USP. E eu li assim no final de semana. E é mais um livro de questões sociais, de relações sociais, que usa a ficção científica como meio, não vou dar spoiler, tá? Usa a ficção científica como meio para falar de relações sociais. Algo muito mais profundo do que ficção científica mesmo, futurismo, coisas assim. Coisas que não, coisas mais, como é que eu posso dizer? Inacessíveis, sabe? Algo mais muito futurista, que não existe, ficção mesmo. É algo muito real. Para mim esse livro foi algo muito real, muito próximo, algo que acontece, algo humano, sabe? Foi muito mais além do que a ficção científica que a gente tem na cabeça, né? Que são naves espaciais, robôs, sabe? Algo bem Westworld mesmo, que eu também particularmente amo. E eu queria saber como é que você pensa em quebrar esse tabu, assim, na Aleph, assim, porque eu vejo que muita gente tem, assim como eu tenho um pouco, gosto de ficção científica, mas também não sou uma leitora tão ávida desse nicho, mas esse tabu mesmo, sabe, que as pessoas têm, que não é verdade. A gente lê livros, como você mesmo indicou alguns, que não tem isso.
Exatamente. Eu costumo dizer que essa ficção científica que você está falando, que todo mundo encara como ficção científica, é ficção que tem navinha e a arminha que faz piu-piu. Eu amo esse tipo de ficção científica também, entendeu? Botou no espaço, a arminha fez piu-piu, acabou comigo, eu tô vendida, eu vou ver, eu vou assistir, eu vou... Inclusive tem um filme coreano de arminha que faz piu-piu que é muito bom, eu vou lembrar o nome agora e depois eu falo. Mas tá na Netflix. Mas tem isso. E esse livro que você leu, Kylie, que você está falando que não é tão ficção científica assim, ele é tão ficção científica que ele inventou uma cirurgia para dar inteligência para as pessoas. Esse é o mote do livro. Você faz uma cirurgia no cérebro e você passa a ser inteligente. Então, assim, não existe nada mais ficção científica do que isso, sabe? Mas ele conquista as pessoas, por quê? Porque ele é um livro super carismático, como eu acho que muitos livros da Aleph são super, super, super carismáticos. E ele trata de pessoas. A ficção científica trata de pessoas. Isso é o mais importante nela, sabe? A nave tá ali para cumprir um papel no plot, sabe? Inclusive, tem um livro que saiu pela Aleph e eu traduzi antes de trabalhar lá, o segundo e o terceiro volume, que chama Justiça Ancilar. E o tema desse livro, desse primeiro volume, a nave é uma inteligência artificial e ela está narrando esse livro. Então, ela está narrando o que é ela sentir as pessoas andando dentro dela e ela entender o sentimento das pessoas e tal. É uma trilogia. No final do terceiro volume, você está chorando por essa nave, tal qual uma criancinha, entendeu? Você está, pelo amor de Deus, essa nave precisa ser feliz. Porque é isso, ela se transforma em um ser humano para você. Então, a ficção científica, ela traz esses elementos mais futuristas para falar dos seres humanos. Esse é o ponto principal. A gente tem também um super livro que a Aleph relançou, que é o Solaris, que você tem um, um pesquisador, né, que vai para esse outro planeta e a aura desse planeta mexe com a cabeça dele de um jeito que ele começa a alucinar e ele começa a ver a ex-mulher dele. Então, assim, você tá em outro planeta, você tá dentro de uma nave espacial, é só um meio para você falar do luto dele por aquela mulher, sabe? Então, eu acho que isso que é legal e é bonito da ficção científica. Você usar esses artifícios para falar de coisas que são muito humanas. Porque é meio clichê falar isso, mas todos os livros falam mais ou menos da mesma coisa, mas é mais ou menos isso. Todos os livros querem entender o que que a gente está sentindo e por que que a gente está sentindo. Então, você usar a navinha e a arminha que faz piu-piu é só um arco, é só um detalhe para você falar dessas coisas mais profundas. E, de novo, eu amo esse tipo de livro, eu gosto muito mesmo. E eu sei que as pessoas passam um tempo absurdo pesquisando para escrever esse tipo de coisa, para entender a física, para entender como a nave pode existir em tal lugar e tal, tal, tal. E é muito legal, porque eles conseguem, com isso, construir coisas que, enfim, nós, meros mortais que não temos diploma em engenharia, jamais conseguiríamos, porque a gente consegue nem imaginar como é que a nave poderia ser diferente. Então, essa capacidade de imaginação é uma coisa que me encanta muito na ficção científica, sabe? E eu acho que o melhor jeito de a gente furar essa bolha é colocar esse livro na mão das pessoas e falar, dá uma chance para ele, você vai gostar. Mas você tem que ser bem certeira em como você indica, porque se uma pessoa que nunca leu nada, você dá um livro super hard sci-fi para ela, ela vai achar um pouco estranho. Então, essa indicação também é muito importante, sabe? A gente saber como chegar nessa pessoa com esses livros certeiros. E para mim a ficção especulativa sempre foi um exagero, né? Tipo, é uma hipérbole de alguma coisa que fala, na verdade, com você, né? Tipo, e ao mesmo tempo, a gente vive um pouco do que era a ficção, pelo menos de quando era jovem, né? Tipo, ter um computador na mão, sabe? Ou no seu pulso, no seu carro, sabe? Tipo, ter um computador na minha mesa, entendeu? Eu tenho, entendeu? É tudo um pouco isso, sabe? É, tanto que eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que a ficção científica até uns anos atrás, décadas atrás, era uma coisa do espaço. E hoje em dia é muito mais difícil você pensar como vai ser o futuro, né? É o que você tinha comentado também. Porque, tipo, pra onde a gente vai, né? Tipo, não tem pra Tá tudo onde. muito aberto. Você pode fazer, tipo, pode ser o que a gente quiser. E por isso que eu acho que a ficção científica pode ajudar muito, sabe? Porque é pensar em coisas que a gente pode criar. Elas não existem hoje, mas a gente pode criar. A possibilidade é realmente real.
daquilo existir. E isso que o Fábio falou, da gente estar vivendo a ficção científica do passado, é muito verdade. Eu acho que foi o 2001 do Arthur C. Clarke que previu o iPad, né? Tipo, eles têm um tablet onde eles vão vendo as informações, que é absolutamente igual ao iPad. E, gente, a gente tá falando de 2001, pelo amor de Deus, quando isso foi escrito, sabe? Então, existe essa possibilidade da coisa vir a ser muito real, assim. Não, 2001 era o futuro que já, inclusive já faz 20 anos, né? Então, tipo, Exato, já faz. Ele imaginou aquele futuro, muito futuro, e já faz 20 anos. 22 anos. 22 anos. E, Luara, a gente tem falado nessa conversa bastante ficção científica, ficção especulativa, assim, pelo que entendi, você, né, nessa nossa conversa, especulativa é mais para tentar abranger mesmo e levar trazer novas pessoas para esse universo da ficção científica que, como a gente estava comentando, pode ter algum preconceito e tal, por achar que é só a arminha de piu-piu enfim, coisas básicas da ficção científica. Você acha que isso, de trazer o nome, popularizar o nome da ficção especulativa pode ajudar a vocês no longo prazo? Como é que é Eu não isso? sei. As pessoas. Que tem toda uma briga da ficção especulativa com a ficção científica. E as E pessoas era isso que podem. eu queria saber é, realmente. as pessoas podem ficar um pouco bravas com isso que eu vou falar. Mas eu acho que a gente vai acabar chamando tudo de ficção científica para sempre. Eu acho que não tem muito jeito. Mas a ideia é que a ficção especulativa ela abrange também fantasia e terror. Basicamente. Então, você está trabalhando com três pilares, né? Você está trabalhando com a ficção no modelo tradicional, ficção científica, fantasia e terror. Então, você pode fazer o uso dessas três coisas dentro do seu livro, você ainda está dentro dessa ficção especulativa. Porque a gente tem um livro, por exemplo, que chama Eu Sou a Lenda, do Robert Mathewson, é, também publicado pela Aleph. Ele vai falar de uma epidemia zumbi. Tá bom. Só que essa epidemia, ela tem raízes científicas, que é uma coisa que acontece muito na ficção científica. Você precisa ter raízes científicas para aquilo, para aquilo ser considerado ficção científica. Mas esses zumbis, como eles se comportam, se aproxima muito dos vampiros, que são temas clássicos da fantasia e do terror. Então, onde você coloca esse livro? Sabe? Porque ele tá escrevendo em um momento em que o vampiro já existia. Então, o Drácula já existia, Drácula já tinha sido lançado. Então, como você classifica esse livro, né? Então, esse é o tipo de coisa que a ficção especulativa resolve, porque ele é um livro de ficção especulativa, ele está trabalhando com um pouquinho dali e um pouquinho de lá, e tá tudo bem. Mas eu não acho que ela vai resolver todos os problemas. Eu acho que vai ser o tipo de vocabulário que vai ficar só no mercado, como é ficção upmarket, por exemplo. Quem de fora do mercado editorial sabe que raios é ficção upmarket? E nem tem que saber também, sabe? Tá tudo bem, é um vocabulário pra gente. Eu tô tranquila com isso. Eu acho que ficção especulativa pode ser um pouco isso, esse vocabulário mais do fazer da coisa, né? eu só posso mudar um pouco, tipo, a nossa conversa e falar um pouquinho também, um pouquinho mais para trás do mercado editorial, né? Você também é tradutora, você falou do freela, e no final, assim, quem trabalha no mercado editorial sempre acaba tendo que fazer um pouco isso, né? Que é uma realidade não muito feliz, porque mostra também que, tipo, não é o mercado que melhor paga, apesar dessa especialização imensa que a gente precisa ter, coisas tão específicas, são genéricas ao mesmo tempo que você tem. Enfim, me conta um pouco, quem tá só ouvindo, a cara da Luara tá do tipo, né? É A muito gente, triste. a gente podia se abraçar agora se estivesse no mesmo ambiente. Mas, tipo, qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, você acha que é possível? O que é bom ou ruim essa parte que você sempre tem que ter um segundo trabalho para estar no mercado? Eu acho que tem duas coisas, assim. Tem a parte muito legal que eu aprendi muito fazendo freela. Eu comecei fazendo freela de preparação e revisão, agora eu faço mais tradução. Mas eu aprendi muito, eu passei muitos anos fazendo freela, meio como segundo trabalho mesmo. Eu trabalhava das 9 às 6 e depois todo dia ia para casa e fazia mais um tanto de preparação, porque eu precisava daquilo para fechar o meu orçamento do mês. Então eu tinha que preparar X livros no mês para pagar as contas. E isso é uma realidade muito comum do mercado editorial. É muito triste porque você fica muito esgotado, trabalhar com texto é muito massacrante, porque é um tipo de atenção que você tem que ter que é muito. Ela cansa muito mais, assim, é muito mais do que você só ler.
Você tem que ler com uma atenção é uma força que te exige, que é muito, é muito difícil. Então tem essa parte que eu sei que é ruim. Mais você aprende muito, isso é verdade. Eu aprendi muito fazendo freela. E você vai descobrindo coisas que você gosta mais e você gosta menos de fazer. E eu descobri que eu adoro fazer tradução. Então agora eu já não preciso disso para fechar o meu mês enquanto salário, mas é uma coisa que eu gostaria muito de fazer quando eu tivesse fluente em coreano, por exemplo. Então, eu queria muito traduzir um livro do coreano. Eu sei que isso vai demorar uns 15, 20 anos, provavelmente, mas vamos lá, tá tudo bem. Então, hoje eu penso isso mais como perspectiva de futuro, assim, eu vou fazendo, porque eu quero sempre me especializar e ser uma ótima tradutora, para quando eu me aposentar, eu continuar traduzindo os livros que eu quero, do jeito que eu quero, sabe? Meio Eloian, assim, que você já se aposentou, você vai fazer o livro que você quer, do jeito que você quer. Pá. Nossa, quem me dera chegar um dia no dedinho do pé daquela tradução. Mas eu acho que tem um pouco isso, dessa coisa de você ter uma perspectiva muito ampla quando você trabalha com texto. Você aprende a fazer e você pode fazer várias coisas. Então tem essa parte um pouco positiva do freela. Mas é muito, muito, muito massacrante. Quando você está fazendo isso para fechar as contas do mês, depois de você trabalhar das 9 às 6, é muito, muito, muito difícil. E eu não sei se vai melhorar. O mercado editorial realmente paga muito mal. É, eu fico pensando, porque assim, a única coisa que eu quero da minha vida é fazer livro. Mas eu fico pensando, sei lá, o pessoal do marketing, que pode fazer marketing de outra coisa. Eles podem, e eles vão continuar fazendo o que eles gostam, sabe? Então deve ser muito difícil, muito mais difícil para eles continuar no mercado editorial do que é para mim, porque eu sei que eu quero fazer livro, eu vou fazer só livro e minha especialidade é livro. Agora, o pessoal do marketing, que pode fazer marketing de outras coisas, deve ser um baque muito grande você ver os salários tão baixos assim. Acho que para terminar a conversa, né? E a gente vai fazer a indicação que a gente faz muito tempo que a gente não faz, que a gente sempre indica coisas que a gente está fazendo, e acho que Laura você deve ter 1 milhão delas. Mas eu queria fazer só a pergunta que primeira vez me passou na cabeça, e eu vou comentar essa indiscrição, se você quiser responder, tudo bem. Tá? Tipo, como que você sai tipo, de umas maiores editoras do país e vai para uma editora menor e pequena? O que te motivou para isso? Eu sei que parece um pouco loucura, assim, porque a companhia é super estabelecida, trabalhar lá tem 1 milhão de vantagens e é um lugar muito, enfim, muito conforto no sentido de você sabe que você pode construir uma carreira ali de anos também. Mas, ao mesmo tempo, eu queria tentar uma coisa diferente. Eu queria aprender a trabalhar com livro de um jeito diferente. E como eu fiz 10 anos na companhia, né? E como eu estava lá há 10 anos, eu sabia bastante como a coisa funcionava. E é super legal isso, te dá um conforto, te dá um jeito de fazer. Mas eu queria também ver um outro jeito, ver como é que livro era feito de um outro jeito. Acho que foi mais isso do que qualquer outra coisa, sabe? Essa possibilidade de pensar o livro de um outro jeito também. Não que o da companhia seja ruim, mas só que existem outros e eu queria conhecer. Acho que foi isso. A piada de quem saiu é que tem uma vida, outra vida lá fora. Mas tudo bem. Sim. É que tem 3 pessoas dentro dessa mesa que passaram por lá, então. Então é engraçado você ver 3 pessoas que saíram de lá para coisas diferentes, para jeitos diferentes, para lugares diferentes. É bom. Não, mas é que eu acho que também uma coisa que eu acho que é bem interessante, e isso aconteceu com muita gente do mercado, é que também passar por uma editora desse tamanho, e do jeito que ela é uma escola também, né? Cara, é muito, muito. Eu tava falando isso com a minha namorada esses dias também. Gente, o que você aprende na companhia, porque ela também trabalhou na companhia, o que você aprende na companhia é muito formativo mesmo, assim. Como a gente aprende a fazer as coisas, como a gente aprende a mexer no texto, como a gente. É uma escola maravilhosa, assim. Você tem profissionais incríveis ali dentro, que podem te ensinar muito, muito, muito. Né, Kali? Mas o que a Lara falou é real mesmo. A gente tem a meta de trabalhar numa editora grande. Quando a gente é estagiário, a gente está ali começando, a gente tem a meta e a gente acha que não tem vida lá fora.
Mas tem muita coisa. E trabalhar numa editora grande, depois ir para uma editora onde você tem acesso ao financeiro, acesso a coisas que em uma editora maior não é cabível, né? Você ter acesso àquilo. E não faz nem sentido, porque você faz tantas coisas dentro da sua função que você não pode. Não é questão deles não quererem mostrar, é porque não faz sentido mesmo. Você tá fazendo porque outras é muita coisas. coisa, né? Exato. Então, uma pequenininha, você acaba fazendo um pouquinho de tudo ali. Também é outro mundo, é outra coisa, é outra vivência, sabe? Faz todo sentido isso. Eu senti isso também. E é engraçado que eu acho que tem 20 anos que eu entrei na companhia, né? Porque eu trabalhei 15, já são 5. Então, assim, eu peguei essa editora um pouco menor, né? Então eu conhecia a pessoa do financeiro que me explicava, entendeu? Então tinha outros momentos e ver ela virar um gigante. Então, enfim, prós e contras, né? Exato, prós e contras, assim, porque é isso, a gente tem gente super legal. Eu dei o exemplo do financeiro, mas eu me imagino sentando lá do lado do Luiz Fernando e ele me explicando, entendeu? Porque ele é Sim. maneiro e tal. Mas é que não faz sentido dentro desse Uhum. contexto eu ir lá perguntar pra ele, porque eu sei que ele vai cuidar daquilo, eu só vou passar e vai E é ficar tudo muita bem. gente também. Tem pessoas lá que eu nunca nem vi, porque é muita gente. São vários andares, assim. É questão de proporção, né? Tem cantos que eu não conheço, assim, a gente se encontra, você trabalha na culpa, você também, a gente se encontra na empresa e descobre que a gente é parceiro, porque é bem grande mesmo. De todas as editoras que eu já trabalhei, assim, a proporção da companhia é maior. Ela é bem grande, mas é isso, como eu estava lá há bastante tempo e eu vim do Rio para São Paulo, eu acabava conhecendo quase que todo mundo, assim, porque eu conhecia o pessoal do Rio e daí vim para São Paulo, conheci o pessoal de São Paulo, então tem isso, assim, dá para você fazer também. E principalmente para o editor, é muito importante você conhecer todo mundo, porque você precisa realmente falar com todo mundo, senão o livro não vai sair direito. Então é bom isso, você conhecer e saber como as pessoas estão trabalhando e tal. Então isso também é um pouco o papel do editor, né? Ir atrás das coisas e ir atrás das pessoas. É isso aí. Então, como a gente acha que não fez nenhuma indicação, vou começar, tá? Eu assisti um filme anteontem que chama Tar, que é da Cate Blanchett. Não sei se vocês assistiram, tipo, assim, primeiro que eu torço muito pelo Oscar da Michelle Yeoh, né, do filme que a gente estava falando antes. Eu acho que é incrível. Quando ganhou o Globo de Ouro, putz, chorei horrores, mas tudo bem. E só que assim, o filme é incrível e eu achei interessante porque assim, o que é? É uma maestra, até hoje eu não sei se tem feminino ainda ou não, é tipo poeta, poetisa, mestre, tá? Enfim, e aí ela é da maior sinfônica do mundo, que é a de Berlim. Né? Então, assim, ela já aparece já nesse ponto. A fotografia é incrível e, obviamente, a trilha sonora é incrível. Só que, assim, ela é uma pessoa que está no topo da cadeia e ela é assim. Então, assim, ela lida com as pessoas de uma forma que ela sabe que tem muito mais poder e ela faz as coisas do jeito que ela quer. Então, é assim, tudo, a relação de poder mostra de uma coisa muito estranha, mas, assim, do jeito que é no mundo real e talvez do cultural. E me lembrou um pouco do mundo editorial, sabe? Tipo, tem muito uma linguagem muito própria, sabe? Uma coisa dos almoços, das ligações pessoais, sabe? Tipo, dessa relação de hierarquia também, ou de tempo, sabe? Então, eu acho que para quem trabalha no mundo cultural ou admira, tem muita coisa que você demora um pouco para entender, é muito rápido, o roteiro é super bem feito, sabe? Tipo, mas eu achei um filmaço, assim, sabe? Faz tempo que eu não via um filme que você para, você não consegue... Você quer... Fala assim, nossa, o que aconteceu aqui, sabe? Tipo, minha esposa falou assim, puta, eu preciso assistir de novo pra pegar todos os detalhes. Mas é bem uma porrada, assim, e eu acho que quem ouve aqui vale a pena procurar e assistir. Pelo menos pra Cate Blanchett, realmente ela tá num papel absurdo. E tá na minha lista esse filme, eu quero muito, muito, muito ver. Já que você já aí, abriu o microfone, Laura, conta aqui que você... Aquele filme também que você tinha falado que é coreano, etc., de ficção científica, Sim, você lembrou? Lembrei não, né? Eu procurei no Google. Ele chama Nova Ordem Espacial, ele tá na Netflix, e é de arminha e navinha no espaço, e é lindo, ele tem relação do pai com a filha. Gente, sim, muito bom, muito bom, muito bom. Mas o Fábio falou uma coisa que me lembrou também de série coreana. Tem uma série que tá na Netflix que chama Romance is a Bonus Book. E ela se passa dentro de uma editora em Seul. E é absolutamente igual no Brasil. Assim, assim.
Você assiste aquilo, dá até nervoso. Você fala, não é possível. Eles correndo atrás do autor, e o autor dá piti porque não pode fazer não sei o quê. E daí você vai lá, e daí tem que ver a tiragem. E é muito, muito, muito legal. E tem a autora que só escreve em manuscrito e leva vários papéis, assim, pra editora. Eles olham aquele monte de papel. Eu assisti essa série, é legal. É muito boa, é muito boa. E se alguém for assistir e não tiver acostumado com série coreana, só se comprometa a assistir pelo menos 3 episódios, porque daí você se acostuma e a coisa vai. Porque pra quem nunca assistiu, né, nada de nenhum tipo de conteúdo asiático, pode achar estranho um pouco o formato, como é filmado e tal, mas depois de 3 episódios você esquece, vai embora, a coisa vai que vai. E uma outra série que é relativamente parecida com o mercado editorial, é uma francesa que chama 10%, que também tá na Netflix, e é de uma agência de atores. Então são os agentes falando com os atores. E é igualzinho também ao mercado editorial. E tem que correr atrás, e tem que arrumar não sei o quê. E daí ele quer tal coisa, tem que arrumar tal coisa, tem que comprar não sei o quê. É muito boa. Eu me divertia horrores, dava risada alto, assim. Então são as séries que eu indico pra quem é do mercado editorial sempre. Obrigado, Laura. E você, Thalita, o que você tem visto, já que a Fórmula 1 não começou de novo, não recomeçou? Ai, meu Deus. Eu ia te falar agora que já lançou o carro da McLaren, mas a gente conversa depois, quando acabar o podcast. Eu vou indicar um dos filmes que a gente conversou e citou aqui no meio da nossa conversa, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Também fazendo uma listinha aí do Oscar, já que o Fábio indicou o Tar, que eu também quero muito assistir. Esse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Toda vez eu tenho que ler o nome pra não esquecer e não falar errado. Mas enfim, tá, sei lá, acho que com 9 indicações ao Oscar. E é muito bom, realmente. É um filme que é uma loucurona e traz todo esse universo abrangente que tem na ficção científica, né? Que nem a gente tava conversando aqui nessa última hora. Então vale muito a pena assistir, é um filme muito bom. Você fica assim, o que tá acontecendo? E aí depois você vai expandindo, assim, sabe? Vendo tudo a etapa e como é contada a história. Eu gostei bastante. Enfim, é a minha recomendação de hoje. Mas e pra mim, no final, é uma história de relacionamento de pessoas, né? Exato, exatamente. Que nem a gente tava comentando como também. toda ficção científica. Exato. Exato. Mas também tem esse, é muito eu amo e eu odeio, viu? Não posso falar que aqui em casa tem uma pessoa que não conseguiu passar dos 20 minutos. Justo. Sério? Sério. E você, Kali? Eu gostei, assisti a final, eu gostei. Gente, eu não tô assistindo nada, não tô vendo nada, não tô lendo nada, mas eu vou aproveitar o gancho aqui de séries e livros asiáticos. E tem um aqui na minha estante que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. São poesias pequenas em japonês, é estilo aquele Leminski, haiku. Nesse livro é lindo, gente, ele tá shrinkado aqui, porque eu gosto muito dele e eu deixo ele bem protegido, assim, um dos poucos livros que eu... É estilo aquelas poesias do Leminski, aí é japonês e inglês, então aí tem o kanji do lado, escrito em japonês no alfabeto romano e em inglês embaixo. Então, assim, são poesias curtinhas. É lindo esse livro, você vai se apaixonar. Poesias pequenininhas. Mas me conta que haiku também, né, é o formato e tal, mas quem que é autor, editor, alguma coisa para as pessoas acharem? Então, ele é uma edição importada, não tem... Ele é chinês, é uma editora Amber, não sei se eu pronunciei certo, assim, Amber. Ele é um livro importado, mas ele não é um livro caro, tá? Mas assim, é um livro lindo, assim, pra ter em casa. Ele é uma edição chinesa. A Kali vai me mandar um link do livro e aí vocês têm, como todo episódio, tem aqui as indicações, a gente sempre coloca os links para achar essa edição, que parece bem bonita. Poderia ter no Brasil, né, Lara? Coloca no seu radar aí. Vou botar. E livros asiáticos para traduzir e trazer pra gente. Vou colocar. Tem muita coisa legal lá que não chega, né? Principalmente coreana, como você mesmo citou. Tem muita coisa, mas tá melhorando. Aos pouquinhos a gente tá indo. O mercado editorial é um pouco lento, mas ele melhora. Vamos confiar. Boa, a gente pode fazer uma camiseta para isso, pro mercado nosso mercado em geral. Sim, é lento, mas melhor. Laura, queria agradecer muito por estar aqui na segunda-feira, que a gente marcou para gravar antes, né? Porque a gente grava geralmente no final da semana, mas ia ser praticamente carnaval, né? Então ninguém merece, né? Então, semana que vem, quando você estiver ouvindo, já passou o carnaval, né? É quarta-feira de cinzas, não é isso? Se não estou enganado.
É isso Mas, mesmo. mas, gente, espero que assim, a gente tava falando assim, ó, coisas pro carnaval, dicas pro carnaval. Não leve seu celular, principalmente se ele tiver aplicativo de banco, né? Usar cartão físico, toma muito cuidado, porque tá tendo um monte de golpe. Tipo, o cara fala assim, você coloca por aproximação no cartão, o cara fala assim, não tá passando, empresta aí. Ele pega, troca seu cartão, e o cara de trás, ele já viu sua senha. Então ele rapa toda a sua conta. Tenta sair com um dinheiro, e tudo bem sem sair sem celular, você não vai ficar vendo o Instagram, né, quando estiver na rua, tá tudo bem, né? E divirta-se. Tá bom? Isso aí. Gente, eu queria agradecer muito por vocês terem me chamado, foi muito legal, a conversa foi muito gostosa. Fazia tempo que eu não fazia podcast com o Fábio, senti até um quentinho no coração aqui. E quando vocês estiverem ouvindo, então, já que é quarta-feira de cinzas, vocês vão estar ainda mais próximos da revelação da Aleph, que vai ser dia 27/4, então 27/2. Então fiquem todos muito atentos. Dia 27 vai ter uma grande surpresa na Aleph. Ansiosa. E a gente não Ela sabe, eu não sei. Deixou um gostinho pro final, tá vendo? Laura. Quando te ligar aqui, você conta pra gente, ó. Vou pensar se eu conto. Então tá bom, gente. Obrigado. Até mais. Obrigada, Lara. Tchau, gente. Obrigada.